Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, tá? Eu sou a professora Iris Daiane. Estaremos nesse período, tá, juntinhos, estudando um pouquinho sobre língua portuguesa, tá? Então eu conto com a sua participação aí de casa, se acomoda num lugar bem especial, tá certo? Pega o teu material de estudo e vamos juntos nos aventurar em língua portuguesa, tá bom? Vamos lá relembrar o nosso último conteúdo, o qual a gente aqui estudou bem juntinhos, tá certo? Então, todo substantivo pertence a um gênero masculino e o gênero feminino. Mesmo que se refira a algo que seja do sexo também, tá? Masculino ou do sexo feminino. Então, no gênero masculino, todos os substantivos em que é possível antepor o artigo o ou um, o qual ele vem antecedendo o substantivo, tá certo? E aqui nós temos dois exemplos. Esses exemplos nós vimos na última aula, tá? O quarto, um médico. Em seguida, pertence ao gênero feminino todos os substantivos em que é possível antepor o artigo a ou uma. Olha aqui mais um exemplo, tá? A sala, uma médica. Lembra? Eu sei que você aí de casa conseguiu capturar essas informações. E vamos dar sequência à nossa aulinha de hoje. Então, pega o teu material, o livro de língua portuguesa e abre aí na página 57 e 58. E vamos juntos estudar mais um conteúdo super legal. Vamos lá? Hoje compreenderemos o uso do artigo, tá? São conteúdos que dão sequência um ao outro, então preciso muito da sua participação, tá certo? Então continua aí se envolvendo com a nossa aula. Os artigos são palavras empregadas antes do substantivo e que ajudam a indicar o gênero. Lembra lá que a gente viu? E o número do ser, objeto nomeado por esse substantivo, tá? Então, nós vimos alguns exemplos já na aula anterior e hoje veremos como é que esse artigo ele vai dar sequência juntamente com o substantivo, tá? Então, como é que a gente pode identificar e diferenciá-los? Vamos lá. O artigo concorda com o substantivo que acompanha. Observem aí. O artigo concorda com o substantivo que acompanha, tá certo? Vamos ver aqui, ó. O, a, os, as, um, uma, uns e umas. Eu trouxe alguns exemplos para a gente poder compreender melhor, tá? Vai fazendo aí de casa essa leitura e participando da aula também. Aqui nós temos um objeto. Que objeto é esse? Um ônibus. Então, nós estamos vendo apenas um objeto. Então, como faremos essa leitura? Um ônibus. Muito bem. Observem aqui que o artigo, ele vem junto com o substantivo, tá certo? E daqui a pouco nós vamos aprender alguns tipos, tá certo, de substantivo de artigo, para a gente compreender melhor ao fazer as suas colocações. Aqui ao lado nós temos mais de um ônibus, tá? Então fazemos a leitura como uns ônibus. Muito bem. Observem aqui, nós temos apenas um objeto. Então, vamos fazer a leitura, tá certo? Percebendo que aqui nós temos o artigo e aqui ao lado nós temos o substantivo. Então, temos o lápis, tá? No sexo que? No gênero que? Masculino, tá? No gênero masculino. E aqui nós temos a quantidade maior de lápis. Os lápis. Muito bem. Por último, observa aí e faz essa análise daí de casa, tá certo? Vamos lá? Aqui nós temos um objeto. E como faremos essa leitura? Um relógio. Observem aqui a escrita do artigo
e aqui o substantivo. Em seguida, nós temos mais de um objeto, tá? Então, faremos a leitura de uns relógios. Muito bem. Vamos agora compreender como é que esses artigos podem ser definidos e como é que ele pode ser, indefinidos. Vamos lá? Aqui, os artigos definidos. Como é que a gente pode fazer essa ligação, tá? Individualizam, definem o substantivo. Então, como é que a gente pode identificar o artigo quando ele é definidos? Observem essa escrita. Clique é o barulho de encaixe. Em seguida, ao lado, nós estamos vendo o quê? Um artigo. E esse artigo, ele é definido por quê? Por que ele é definido? Que eles individualizam, definem o substantivo. Então, não se trata de um barulho qualquer, mas do barulho específico que segundo o objeto faz. Qual é o objeto que está demonstrando aqui nessa frase? O encaixe de quê? Quem lembra? Vocês lembram da nossa leitura comunicação? Isso mesmo. Essa tirinha aqui refere-se lá àquela crônica que a gente leu, comunicação, tá? Então, qual foi esse barulho aí que ele está tentando nos diferenciar? O barulho do encaixe do quê? Do alfinete. Muito bem. Então, aqui, o artigo O não se trata de um barulho qualquer, mas do barulho que especifica. Ele está especificando o que é exatamente barulho. Então, definidos, individualizam, definem o substantivo, tá? Não esquece. Em seguida, os indefinidos generalizam, deixam indefinido o substantivo. Olhem aqui comigo, prestem bastante atenção. Uns, uma, umas. Observem os artigos, tá certo? Quando eles podem ser indefinidos em uma frase. Olha essa frase. É isso, um alfinete de segurança. Então, vocês encontraram aí de casa aonde está o artigo que a gente vai fazer esclarecendo mais uma vez o que é o artigo indefinidos? Muito bem. O que o comprador deseja levar pode ser qualquer alfinete, tá? De segurança que o vendedor tenha na loja. Por isso, ele se refere ao objeto de forma genérica. Então, vamos lá. É isso, um alfinete. O artigo está o quê? Indefinindo o substantivo. Então, pode ser qualquer alfinete que está ali naquela loja. Ele não faz a direção apenas para aquele, mas pode ser qualquer um, tá certo? Vamos agora praticar um pouquinho do que a gente acabou de compreender juntinhos, tá? Aí no seu livro, na página 58, faz o análise do exercício respondendo juntamente comigo. Complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Observe se para o sentido do texto é melhor empregar o artigo definido ou o artigo indefinido. Vamos lá praticar? Vamos juntos compreender, tá certo? Essa frase e vamos analisar onde é que a gente vai colocar o artigo definido e onde nós vamos colocar o artigo indefinido, tá? Aqui, morcego é. Para iniciarmos essa frase, então aqui nós estamos vendo um substantivo, tá? Substantivo é o que mesmo? São palavras que dão nome a seres, o que mais? Sentimentos, muito bem. E aqui, morcego é um substantivo. Então, qual artigo que irá iniciar essa frase? Será o artigo definido ou o artigo indefinido? O morcego. E esse O que está no início dessa frase? Você conseguiu identificar?
se ele é definido ou indefinido? Muito bem. Ele é o artigo quê? Definido. Parabéns. Então, o morcego é um animal mamífero. Então, aqui nós temos o artigo indefinido, que está direcionando ao quê? Ao animal, tá certo? Tem as asas. Observem aqui. As é um artigo que definidos, tá? Vocês estão ficando aí, ó, feras. Continue a leitura comigo. As asas formadas pela própria pele, ele tem os dedos longos que sustentam o quê? As asas. Então, observem aqui como a gente consegue colocar os artigos, tá certo? Sendo eles definidos e os indefinidos. Muito bem. Continuaremos praticando um pouquinho, tá? Para ver aí a sua participação de casa, certo? Aqui, nós iniciamos com o artigo que? Definido, tá? Então, ele está no sentido que? Plural. Por quê? Porque o substantivo borboletas, tá certo? Está no plural. Muito bem. Então, aqui, as borboletas fêmeas põem o quê? Qual artigo nós vamos colocar aí nessa frase? Será o indefinido ou o definido? Você conseguiu compreender? Só fazendo a leitura inicial. Vamos lá. Os ovos, muito bem. Em plantas que possam ser comidas pelas lagartas antes que estas se transformem em borboletas. Muito bem. E por último, tá? Acompanha comigo, não se esquece que está no seu livro de língua portuguesa, tá certo? Qual artigo nós iniciaremos essa frase? Faz a leitura aí. Isso, vou dar um tempinho para você aí de casa, tá? Tentar fazer esse exercício praticando, tá certo? As colocações do artigo. Vamos lá. Os ursos polares. Então, observem. Nós iniciamos com o artigo definido que está no plural. Porque o substantivo, ele também se encontra onde? Que classificação? No plural. Então, os ursos polares não precisam beber água. Eles retiram o quê? O líquido. Também é um artigo definido. Observem a grande diferença aqui, tá? Aqui ele está no plural, porque refere-se a um substantivo que está no plural. E aqui ele está o quê? No singular. Muito bem. O líquido de que precisam dos alimentos. Parabéns! Em seguida, na letra D, também está aí no seu livro de língua portuguesa, você vai praticar, tá certo? Essa questão fazendo a diferença, tá bom? Dos artigos definido e do artigo indefinido, tá? Veja se você conseguiu compreender essa explicação, tá certo? E eu quero aqui agradecer o seu companheirismo aí de casa e te desejar muitas bênçãos sobre a sua vida. Então, recebe aí o meu forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijão. Agarra aí, tá? Tchau.